Hoje nós estamos celebrando a missa de entrega do nosso 63º encontro de casais com Cristo. E as leituras que a liturgia nos propõe são muito oportunas. Na primeira leitura de São Paulo aos Gálatas, ele faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. É muito interessante isso, porque ele não fala dos frutos em plural, ele fala do fruto no singular, mas ele fala das obras da carne no plural. Por quê? Porque a carne mata. O homem que é guiado pelos seus impulsos naturais é como um cavalo que é puxado em diferentes direções. Ou, melhor dizendo, uma carroça que é puxada em diferentes direções. Não existe coerência entre os frutos da carne, as obras da carne, aliás. Mas o princípio da ação boa sobrenatural é uno. É a presença do Espírito Santo em nós. É a presença de Deus em nossa alma que tem como efeito isso que São Paulo aqui descreve como o fruto. E para nós isso é muito importante, porque nós chamamos o Espírito Santo de Espírito septiforme, porque os dons do Espírito Santo são elencados como 7, mas são chamados de Espírito. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de fortaleza. Portanto, é o Espírito Santo que é septiforme, que com a sua presença em nós, age sobre o nosso ser, as nossas potências, causando ações de ordem sobrenatural. O que é o fruto? O fruto é a perfeição da obra boa. Ou seja, é o último alcance como um antegozo do céu que aparece em alguém que carrega o Espírito Santo dentro de si. E São Paulo apresenta o fruto do Espírito de maneira noniforme. São 9 as características do fruto do Espírito. Na tradição da igreja a gente fala dos frutos, os 12 frutos, ou no texto grego, os 9 frutos do Espírito Santo. Primeiro, agape, amor. Ou seja, uma pessoa que é possuída pelo Espírito Santo é amorosa. O que sai dela é amor. O que sai dela é aquela caridade legítima, que, por assim dizer, comunica amor como uma brasa comunica o fogo, uma brasa acesa. Uma brasa incandescente. Quem tem o Espírito Santo extravasa amor. Vejam, Jesus aqui critica os fariseus e os mestres da lei porque eles não praticam a justiça, a misericórdia, porque eles são apegados a picuinhas, mas não há amor. Como existe
hoje, entre tantos, uma religiosidade sem amor, que se gaba de uma determinada perfeição ou de uma ortodoxia morta, mas não tem a incandescência do amor. Segunda característica rara, alegria. Amor e alegria. Ou seja, quem está possuído pelo Espírito Santo não pode ter uma cara amarrada. O Espírito Santo não produz uma personalidade azeda, uma forma, por assim dizer, amarga, aborrecida. Não. Ele produz alegria. É uma alegria que se irradia de alguém que está possuído pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, eirene, no grego, paz. A palavra eirene, no grego, vem da palavra eiro, que é a palavra amarrar, juntar, unir. E eirene significa paz. Mas em que sentido? No sentido muito próximo da palavra hebraica paz. Shalom fala de integridade, de inteireza, de completude, de união, de harmonização. É muito próximo o significado hebraico do significado grego. Porque aquele que produz o fruto do Espírito é uma força agregadora. Une todos que estão em torno. Não cria divisões, não cria partidos, não cria preferências, não entra em jogos de uns contra os outros, mas simplesmente faz com que todos se aglutinem em Deus. E por isso, uma pessoa cheia de paz é uma pessoa atrativa. É uma pessoa que comunica atratividade. Em quarto lugar, macrotimia. Essa palavra é composta de duas palavras. Macro, grande, e timia significa paixão, sofrer. Então, macrotimia é uma capacidade de sofrer, de padecer, é ter um espírito, por assim dizer, longo. Ou seja, o Espírito Santo não produz pessoas de pavio curto, pessoas que se irritam facilmente, pessoas que se impacientam. Não, ele produz macrotimia. Você percebe como aquele que é possuído pelo Espírito Santo tem uma capacidade sobrenatural de não se precipitar, pensar antes de falar, ter uma atitude dócil. Quinto lugar, restotes, bondade. Porém, não com o sentido que a palavra bondade evoca na nossa cabeça. É num sentido um pouco mais prático. A palavra restotes vem de restos, que significa em grego útil. Então, eu estou falando de uma faca boa, de um martelo bom. Ou seja, é bom no sentido de que é útil, no sentido de que é facilmente manejável, que não opõe resistência.
Ou seja, o Espírito Santo não gera pessoas marrentas, pessoas que são duras na condução, que você precisa criar todo tipo de artifício para poder convencer. Não, o Espírito Santo produz restotes, ou seja, é a bondade, é a maleabilidade. Em sexto lugar, agatosine. Agatos significa bom. E sine é junta, né? É o que une, é o que junta, é que faz um conjunto. Então, aqui sim, é aquela bondade de quem sempre enxerga o bem. Tem uma visão unificadora boa. Uma visão unificadora que enxerga tudo em razão de bem. Ou seja, o Espírito Santo não produz gente melindrosa, gente maliciosa, que sempre interpreta as coisas num sentido negativo, enxergando um veneno onde não existe, se ofendendo com qualquer coisa. Há uma bondade como filtro pelo qual nós enxergamos a realidade. Em sétimo lugar, pistes, fidelidade ou fé, mas aqui é fé no sentido de fidelidade mesmo, de você ser fiel, leal. Como isso é bonito, né? Quando a verdade aparece em nós com toda a lealdade, eu sei falar com a pessoa amorosamente, mas dizendo tudo aquilo que eu preciso dizer, sem nenhum jogo, sem nenhum tipo de manipulação semântica, sem indiretas, sem nada disso. Eu tenho fidelidade, constância, perseverança. Eu sou leal. É um conjunto de disposições. Em oitavo lugar, prautes, que significa simplesmente gentileza, mansidão. Ou seja, o Espírito Santo produz pessoas mansas, não pessoas truculentas, briguentas, ásperas, pontiagudas, mas pessoas gentis, corteses, cordiais, que sabem ser não apenas bons, mas educados e ao mesmo tempo pacificadores, que não criam nenhum tipo de contenda. E por último, em nono lugar, encrateia. Kratos, no grego, significa domínio, poder. Daí, por exemplo, vem a palavra democracia, aristocracia. Kratos significa poder. Mas encrateia é domínio dentro, é autodomínio. Isso é muito bonito, porque o Espírito Santo não tira o nosso domínio. O demônio, sim. A pessoa possessa não tem controle nenhum sobre si. Mas quem está possuído pelo Espírito Santo, ele mesmo produz autodomínio. Ou seja, eu não sou dominado por nenhum prazer sensível, pela comida, pela bebida, pelo gosto que eu tenho por isso ou por aquilo, mas mais ainda
eu tenho uma capacidade de controle que é dada por Deus. Eu não surto. Eu não crio nenhum tipo de indisposição. Eu não perco a minha solução interior. Em Crateia fala de algo mais forte do que continência, porque a continência é você se conter. Mas em Crateia não é simplesmente se conter, é você ter um domínio sobre si mesmo, para direcionar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, autodomínio. São esses os traços que são os sintomas da presença do Espírito Santo na vida de alguém. Ele carrega esse gosto, por assim dizer, esses 9 temperos, essas 9 qualidades no seu ser. Se ela não carrega, isso significa o quê? É um sintoma de que ela está não no nível do espírito, mas no nível da carne. Então, o que é o nível da carne? Fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, intriga, discórdia, rixa, inveja, bebedeiras, orgias. Quanta coisa ruim. Mas é disso que o mundo está cheio. É exatamente disso. Se você for num carnaval da vida, aí o que você vai ver? As obras da carne. Carnaval, as obras da carne. Isso aí é fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria de demônios, feitiçaria por todo lado, inimizade, contendas, ciúme, ira, intriga, discórdia, facção, inveja, bebedeira, orgia. É isso que você vai ver num batidão da vida, num tipo de evento humano, numa rave, no Lollapalooza, no show da Madonna. Você vai ver isso. É isto aqui. E é isso que Deus não quer para nós. Porque para nós o Senhor quer essas 9 qualidades tão simples, mas tão elevadas. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, autodomínio. Se esses frutos não se manifestam em nossa vida, isso significa que nós precisamos mais do Espírito Santo. E, segundo o que São Paulo diz aqui na carta aos Gálatas, nós ainda estamos sob o jugo da lei. Ou seja, eu só não faço mal porque é proibido. Se não fosse proibido, eu faria tudo isso aqui. Esganaria alguém, daria um tiro no outro durante o trânsito, gritava, fazia todas as facções possíveis. Ou seja, eu só não faço mal porque a lei proíbe. Mas aquele que tem de fato o Espírito Santo, São Paulo diz que contra isso não existe lei. Não existe lei contra o amor, contra a alegria, contra a paz, contra a longanimidade, a benignidade, bondade. Não existe lei. É aí que eu sou livre. São Paulo diz que os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito,
procedamos também segundo o Espírito corretamente. E isso em toda circunstância. Esse proceder de acordo com o Espírito não é fruto do nosso simples esforço, mas é um resultado da graça de Deus operando em nós. Portanto, unamos-nos mais ao Senhor através desse vínculo sobrenatural do amor que nós exercitamos na oração e quando recebemos os sacramentos. Quanto mais nós estivermos unidos ao Espírito Santo, mais o fruto do Espírito vai se manifestar. E é isso que nós queremos, é isso que nós pedimos. Se nós de fato estivermos unidos ao Espírito Santo, como diz o próprio São Paulo na primeira carta aos Coríntios, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, os frutos aparecem. Os frutos surgem. Não preciso me esganar. Nenhuma árvore você precisa ficar pressionando, puxando para o fruto sair. O fruto sai. Mas tudo depende da nossa união, ou seja, do nosso enraizamento em Cristo, da nossa união vital com Jesus, com o qual, pela fé, estamos em comunhão e com Ele podemos ser um só Espírito.